Queridos, aceitem a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé, fique ainda, por gentileza, só mais um pouquinho. Mantenha-se em pé. Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo de número 9. Vamos ler o versículo de número 26. Josué, capítulo de número 9. E o versículo de número 26. Enquanto você está aí em pé, procurando, eu quero registrar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por chegar aqui, nesta cidade, e poder participar com vocês deste encontro de missões. Missões é um trabalho relevante que está no coração de Deus, e as sementes, elas partem de cada crente motivado, sensibilizado para fazer no reino uma grande colheita espiritual. Meu desejo é que o Senhor continue prosperando o trabalho das mãos do querido pastor Medina, junto de sua querida esposa, pastora Nádia. Deus abençoe esse nobre casal, poder conhecê-los de perto. Já os conhecia de longe, já tinha visto tantos trabalhos e nunca houve oportunidade para estarmos juntos, mas aprove Deus nesta hora participarmos deste encontro de missões, que é um marco não só para esta localidade, mas para toda a cidade, Rio Grande do Sul, e também o Brasil e o mundo. Deus abençoe todos esses irmãos. Aproveitando para cumprimentar os colegas de ministério, temos tantos aqui, sintam-se abraçados, pastor Leandro, tantos outros aqui. Deus abençoe o Cleitinho, que agora ele está com óculos maravilhoso aí, o óculos conversa. Eu já desconfiava que ele via. Agora com esse óculos, pastor, ninguém segura mais o Cleito. O Cleito é um amigo de longas datas e nós temos um apreço muito grande pela sua vida. Deus continue abençoando. Aproveitando para cumprimentar os internautas que estão aí nos assistindo e endossando o pedido do pastor para que você também seja um contribuinte do Ministério Ame Luz, que é de grande relevância. Todo crente que é inteligente investe em missões. Vou repetir, todo crente que é inteligente investe em missões. E você não fica nunca no vermelho, porque o banco de Deus não quebra, não fale e sempre dá respaldo em medida recalcada, sacudida e transbordante. Então faça isso, porque você certamente será ricamente abençoado. Josué, capítulo 9, versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Olha o que diz. E assim ele o fez para com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram. E naquele dia Josué fez deles cortadores de madeira. Repita comigo, diga cortadores de madeira. Está fraco, diga forte, diga cortadores de madeira. E tiradores de água. Em outra expressão diz assim, rachadores de lenha e tiradores de água. Diga comigo, diga rachadores de lenha e tiradores de água. Para a congregação e para o altar do Senhor, até este dia, no lugar que Ele escolhesse. E você diz amém. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ele e para ela, diga, o que era maldição tornou-se ministério. Diga de novo, diga, o que era maldição tornou-se ministério. Se você puder colocar a Bíblia na cadeira, levantar as duas mãos bem alto, mais alto que você puder, se desprenda. Tem pentecostal aqui, gente? Tem? Eu acredito que eu estou no meio de um povo pentecostal.
Diga para quem está do seu lado aí, diga: se você não der glória a Deus, diga aí, você vai ter problema comigo hoje. Levanta a mão assim, levanta a mão bem alto, diga comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Só se assente se for dando glória a Deus assim bem alto. Isto. Preste bastante atenção. Se puder dar só mais um pouquinho de retorno para mim, por gentileza. O livro de Josué, ele é um dos mais fascinantes da Escritura. Eu particularmente gosto muito do livro de Josué, porque ele marca a transição da promessa à posse, da peregrinação e da herança. O livro de Josué trata de um assunto em meio a conquistas e vai falar-nos a respeito de um episódio que chama atenção, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 9, versículo 26, que remete aos gibeonitas. Deus deu a Josué uma promessa. Josué, o sucessor de Moisés, e quando Deus aparece para Josué, Deus diz para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, mas você esforça-te, tem bom ânimo, que eu te farei herdar a promessa que fiz a Abraão e que falei com Moisés. Então somente tenham cuidado de guardar todas as promessas que eu tenho te feito. Josué guardou esta palavra e a Bíblia diz que Deus deu a Josué grandes conquistas. Quando falamos de Josué, é impossível não lembrarmos da grande conquista que Deus deu a ele da cidade de Jericó. Foi um grande abalo em toda a região, principalmente pelo fato de Deus fazer com que Josué rodeasse com o povo durante 7 dias, 7 vezes, as grandes muralhas de Jericó, em silêncio, e a ordem foi que no último dia, na 7ª volta do 7º dia, as trombetas seriam tocadas e o povo com grande voz e alarido gritaria e as muralhas viriam ao chão. E isso que se deu. Uma prostituta que morava nos muros da cidade, que se chamava Raabe, ouvindo que o Senhor tinha dado já ao povo e a Josué aquele grande efeito miraculoso de entrar na cidade e tomar posse, pois Deus havia já garantido isso, ela fora guardada pelas mãos de Josué e daqueles que estavam com Josué, e foi integrada ao povo de Deus por fazer benefício e entender que o Senhor estava com eles. Esse fato se deu a tal forma que gerou temor nas cidades vizinhas. Jericó foi conquistada, a cidade de Ai foi conquistada, e quando isto aconteceu, a Bíblia diz que um povo que não era o povo hebreu, eles acabaram sendo condenados pelo decreto divino, o juízo de Deus que havia se dado contra todos os povos, inclusive contra os cananeus. A Bíblia diz que o povo estava temendo Josué, e um grupo de pessoas, um grupo de homens, dos que estavam ali perto, usaram de astúcia para chegar até Josué para clamar por misericórdia. Há um ditado muito popular que diz que se não pode com ele, una-se a ele. E estes eram os gibeonitas. Os gibeonitas eram um grupo de povo que, percebendo que Josué ganhava batalhas,
que o Deus de Josué tinha dado a eles Jericó em suas mãos, agora usaram de astúcia. A Bíblia diz que eles combinaram entre si em chegar diante de Josué e do povo, dos principais, dos sacerdotes, pedindo clemência, se fazendo como se fosse um deles, porém daqueles que moravam distante. E foi assim que eles fizeram. A Bíblia diz que calçaram sandálias gastas, carregaram odres velhos, rotos, colocaram pães bolorentos para enganar Josué, se vestiram de vestes sujas, e a Bíblia diz que bateram na porta de Josué, e Josué, sem consultar a Deus, sem consultar ao Senhor, sem consultar a aliança, a Bíblia diz que ele recebeu os gibeonitas e ouviu a fala deles, porque a fala deles era uma fala de súplica e de grande necessidade. Há alguns autores que não conseguem enxergar a manifestação da graça no Velho Testamento. Mas quando eu olho para o livro de Josué e para esse modelo, para essa história, para este acontecimento, eu consigo tipificar Josué como a figura da tipologia de Cristo aqui no Velho Testamento. Tal foi o seu comportamento, a sua misericórdia, em ouvir a história daqueles que se chamavam gibeonitas, porque eles não tinham direito a nada. Ora, Deus estava contra todos aqueles que eram os opositores do povo de Deus, que Deus disse para Josué: mate todos os inimigos de Israel e não deixe que sobre nenhum. Quem for amorreu, jebuseu, cananeu, eveu e todos os outros, passem a espada e não deixe sobrar nenhum. Mas a Bíblia diz que quando foi diante dessa circunstância, os gibeonitas tiveram que usar de astúcia para a sobrevivência. E aqui eu vejo a manifestação da graça, porque a graça não aplaude erro, mas ela redime culpado. A graça nos posiciona para o altar. A graça, ela é tão poderosa que ela transforma-nos da posição de errado, nos colocando na condição de dependentes da sua graça e misericórdia, que é a graça do Senhor, e nos transforma para o serviço indispensável do reino de Deus. E eu consigo olhar aqui o comportamento dos gibeonitas, que começa com uma certa astúcia, mas que termina de forma gloriosa. E eu devo dizer a vocês que numa noite como essa, num culto de missões, eu penso que ninguém faz missões por mérito, ninguém faz missões porque pode bater no peito e se achar na condição soberana de se sentir melhor do que alguém para poder fazer alguma coisa, na condição de alguém que se julgue santo. Mas estamos aqui, se cantamos, se pregamos, se oramos, se profetizamos, nada isto vem de mérito, tudo isto é dom de Deus. E já disse o apóstolo: isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí a gente vai olhar a história dos gibeonitas e nós vamos perceber a grandeza do amor de Deus manifestado na história destes homens que agora ingressam no meio do povo sem ter direito a nada. Eu quero descobrir alguém aqui, e acredito que ninguém aqui teria essa coragem, de levantar a sua mão ou alçar a sua voz e dizer: eu canto porque mereço, eu prego porque mereço, eu sou crente porque mereço, eu vou ao céu porque mereço. E aí eu consigo olhar para a história dos gibeonitas e me encaixar no modelo dessa história, diante daquilo
que Josué aparentemente havia sido enganado pela astúcia deles. Eles combinaram entre si e disseram: vamos vestir vestes sujas, sapatos rasgados, odres rotos, e vamos chegar diante de Josué e vamos contar uma história. E a Bíblia diz que quando chegaram diante de Josué, bateram a porta, entraram diante dos sacerdotes de Josué e disseram: Josué, nós somos um dos teus. E Josué: ah, é? Sim. E nós viemos de longe, nós viemos de uma terra muito distante, nós não somos daqui. E ouvindo os feitos de Deus a partir da tua vida e das tuas mãos do que tens feito, viemos pedir-lhe misericórdia, para que nos ajude, porque senão seremos mortos pelos inimigos. Ajuda-nos, porque nós somos um de vocês. E a Bíblia diz que Josué, sem consultar ao Senhor, deixou-os conviver no meio do povo. Só que os principais que estavam ali, os principais dos sacerdotes, os príncipes de Israel, ficaram olhando aquela história, e aquela história desceu meio atravessado. Ora, como é que esses homens dizem que são dos nossos, mas nem se parece com a gente? A fala não é igual, o estilo não é o mesmo. Vamos dar uma vasculhada, porque tem gente assim na igreja que ele não está para adorar, ele está só para vasculhar. Conhece alguém assim? Ele está só para vasculhar. E os principais estavam ali para vasculhar. A Bíblia diz que eles ficaram olhando e perceberam que algo estava fora do normal. Josué os abençoou e disse: voltem, estejam livres, e aonde vocês chegarem, nós daremos cobertura a vocês. E eu juro diante do Senhor. A Bíblia diz que a história que os gibeonitas contaram para Josué foi tão bem contada que Josué jurou. E quando se jurava perante a lei do Senhor, não se podia revogar. Josué disse: eu juro perante o Senhor que enquanto eu viver, vocês serão guardados. No judaísmo, não se podia voltar um juramento, e tinha que se zelar por aquilo que havia se falado. A Bíblia diz que quando eles foram embora, os principais seguiram atrás dos gibeonitas, e quando chegaram perceberam que era caminho de 3 dias, não era tão longe, e perceberam que eles não eram dos hebreus, eles eram de um outro segmento, era povo estranho, eram daqueles que estavam condenados para morrer. Quando os principais descobriram tudo aquilo que havia sido feito, voltaram para Josué e disseram para Josué: Josué, a gente precisa te contar um negócio. Em outras palavras, a casa caiu. Por quê? Porque aqueles homens que vieram aqui, dizendo que era um dos nossos, dizendo que era os que temiam ao Senhor e que precisavam ser guardados por ti para ter o nosso apoio, eu tenho um negócio para te contar. O Deus deles não é o nosso Deus. As vestes deles não é a nossa veste. A crença deles não é a nossa crença. E agora? E o povo começou a dizer um para o outro: mata, porque já matou, morreu, já matou Jebuseu, já matou todo mundo, pode matar. Aí Josué disse: chama eles para cá. E quando chamaram eles, eles vieram tremendo, estremecidos com medo. E Josué olhou para eles e disse para eles: eu até poderia matá-los, mas eu fiz um juramento, e eu jurei pela palavra, eu jurei pela lei,
E pela lei eu não posso matar vocês, pela lei do Senhor. E como eu não posso matar vocês, eu vou dar uma sentença. E é aqui que eu gosto do texto. Porque é uma sentença que parece ruim, mas no final é boa. Josué olhou para eles e disse: a sentença que eu vou dar para vocês é a seguinte. Qual é, Josué? Nós vamos carpir? Não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos amassar uva? Também não. Espremer azeitona? Não. E o que é que nós vamos ser? Para vocês não morrer, vocês vão virar escravos do altar. Ô glória! Dá uma cutucada em quem está do teu lado aí, diga: parece muito com você essa história. Diga aí, porque você chegou cheio de pecado. Diga: chegou cheio de erro. E a graça te aceitou para ser escravo do altar. Não. Se você não entendeu, você vai ficar sem dar glória. Mas se você entendeu, você vai abrir a boca para dar glória. Por quê? Porque eu tenho algo para te dizer. Depois que a graça te aceitou, não foi você que aceitou a graça, você só presta crente. Diga para quem está do teu lado aí, diga: você só presta crente agora. Não. Eu quero que você aponte para quem está do teu lado aí. Diga: você foi condenado. Diga aí: condenado a ser escravo do altar. Diga aí: a condenação que você recebeu foi ser escravo do altar. O que é isso, pastor? Depois que Jesus te aceitou, porque você veio em pecado, você não veio bonito, você veio quebrado, você veio rasgado, você veio fétido, você veio mal cheiroso, você veio feio, veio quebrado, veio arrasado. Aí Jesus disse: ei, Israel você não podia ser, porque você veio como jambuzeiro. Mas agora, já que eu te perdoei, eu vou te enxertar e vou te colocar na oliveira. Não era, mas agora é. Não tinha, mas agora tem. E como é que funciona esse negócio? Não mais combina com a vida errada, não combina mais com a balada, não combina mais com a cachaça, não combina mais no bordel, não combina mais no carnaval, porque foi condenado a viver para o altar. Aí Josué disse para eles: vocês, a partir de agora, estão condenados a trabalhar para os sacerdotes no altar. Como assim? Primeiro, eu vou dividir vocês em dois grupos. Vocês vão ser rachadores de lenha. A gente gosta muito daquele versículo, porque como pentecostais a gente usa até como tema de congresso, Levíticos 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E a gente usa muito esse versículo porque a gente gosta de cultos avivados, apoteose, manifestação de Deus. A gente sabe que todo o serviço do altar era destinado ao sacerdote, pois era ele quem fazia esse trabalho. Mas para que o trabalho do sacerdote fosse realizado, precisava de lenha. E a lenha deveria ser rachada por quem nunca tinha sido de Israel. Não. Você consegue virar para quem está do outro lado e dizer para ele, diga: você percebeu que você não merecia nada disso aqui? Diga aí. E de repente, sem merecer nada, virou cantor, pregador, adorador, glorifica,
Diga para quem está do outro lado, diga, não foi para ser sacerdote, foi para ser rachador de lenha mesmo. Diga para quem está do outro lado, diga, não foi para ser sacerdote, foi para ser rachador de lenha. Foi para pegar no pesado, foi para ir aonde ninguém quer, foi para meter a mão no arado. Aliás, Deus não chama frouxo, Deus não chama medroso, Deus chama quem mete a mão na lenha. E você sabe muito bem que meter a mão na lenha não é para gente mole, não é para quem tem preguiça, é para quem vai para a guerra. Conta com ele de manhã, ele vai. Conta com ele. Eu vou pregar na autoridade. Missão não é para frouxo. Missão não é para medroso. Missão é para rachador de lenha. E Deus está procurando alguém aqui. Diga para quem está do outro lado aí, diga, o rachador de lenha. Não, está fraco, diga, o rachador de lenha era o responsável de fazer a manutenção para o fogo continuar aceso. Diga para quem está do outro lado, diga, sabe por que o diabo não gosta de você? Diga, porque Jesus te tirou de um lugar que você nem merecia sair, para você manter, fazer a manutenção da lenha do altar para pegar fogo. Diga para quem está do outro lado, diga, sem você o culto não pega fogo, meu filho. Diga, você não entendeu, sem você não tem fogo no culto. Por quê? Porque é você que leva o glória, é você que leva a oferta, é você que leva a adoração. O sacerdote só faz o trabalho de arrumar, mas o rachador de lenha faz o trabalho de colocar. Deixa eu ver se tem rachador de lenha aqui. Aí Josué disse, vocês também não vão só rachar as lenhas, vocês também vão se dividir para serem os carregadores de água. Duas coisas muito importantes aconteciam no altar. Diga comigo, diga lenha. Está fraco, diga lenha e água. Diga, só poderia ter fogo no altar se tivesse lenha e se tivesse água. Diga para quem está do outro lado, diga, os elementos do culto, quem traz é você. Diga, o fogo é dele, mas os elementos é você que traz. O fogo quem manda é ele, mas os elementos quem traz é você. A oferta quem traz é você. O glória quem traz é você. O testemunho quem traz é você. Pergunta para quem está do teu lado, diga, trouxe alguma coisa ou veio só para espiar? Porque tem gente que num culto desse ele não traz nada, ele não traz água no cântaro e ele não traz lenha para rachar. Mas tem alguém que tem lenha na mão e cântaro na outra. Lenha, cadê? Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem lenha na mão e cântaro na outra. Tem alguém que vem só para assistir, mas tem alguém que veio para trabalhar. Hoje não é para quem veio assistir, hoje é para quem veio rachar lenha e carregar água. Eu tenho uma notícia para dizer: em Sapucaia do Sul, aqui não tem preguiçoso, aqui tem rachador de lenha. No serviço do altar, repita comigo, diga isso bem alto, diga, no serviço do altar. Diga de novo, diga, no serviço do altar. Os gibeonitas tornaram-se fundamentais
Diga, não tinham nada a ver, mas foi aceito. Olha para quem está do outro lado, diga, eu não tinha nada a ver com missões, mas eu fui aceito. Agora eu sou fundamental. Diga, não era para mim, mas agora eu fui aceito, é fundamental. É por isso que alguém não entende, é por isso que alguém não entende. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Você precisa entender que Josué, olha para cá, Josué, como pedido de perdão, condenou. Que santa condenação. Josué disse para eles assim, ó: vocês querem viver? Queremos. Então, para vocês viver, eu os condenarei. De quê? Trabalhar para o altar. Eles estavam condenados. É por isso que alguém te chama de doido, fanático. Dá um toque em quem está do outro lado, diga, é que eles não entenderam que se eu sair daqui eu morro. Pega na mão de quem está do outro lado aí, diga, tu só serve rachador de lenha agora. Diga, tu não serve para outra coisa. Diga aí, diga, o pecado está doido para te matar. Agora não é mais Josué não, é Jesus que olhou e disse, eu te dou vida e vida com abundância, mas fica no altar. Aí alguém diz, mas vai para a igreja na segunda? Vou. E na terça? Também vou. E na quarta? Também vou. E na vigília? Também vou. Vai no domingo de manhã? Também vou. Tu não para de ir não? Não paro. Por quê? Porque se eu parar eu morro. Eu nasci agora para ficar... Volta. Você tem glória ou vai ficar me olhando? Ô glória, dá um toque em quem está do teu lado, segura na mão dele, na mão dela, fala, você agora virou a cara do altar. Diga para quem está do teu lado, diga, é no altar. Vai cantar no altar, vai pregar no altar, vai trabalhar no altar, vai carregar água no altar, vai dar glória no altar, vai na África no altar, vai profetizar no altar. Eu estou pregando para alguém aqui que o diabo disse, vou tirar, vou arrancar, vai sair da igreja, mas eu tenho uma notícia para dizer. Jesus disse, eu chamei e agora vai ser do altar. Entraram por meio do engano. É bom que a gente repita isso, diga, entraram. Tá fraco, diga, entraram. Por meio do engano. Agora diga mais forte, diga, mas permaneceram. Pela graça. O que eu quero que vocês entendam é que eles entraram enganando. Eles entraram com um pedido para não morrer. Entraram sem saber onde estava entrando. Mas pela lei, sendo inimigos, pelo pacto se tornaram servos. Pelo altar se tornaram integrados à adoração. Isso é a sombra do Evangelho. Nós que estávamos longe da grande aliança, fomos feitos próximos dela pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 12, verso 13. Os que pereceu fraqueza, virou o testemunho, diz o texto. Testemunho de quê, pastor? Testemunho da misericórdia. Assim como os gibeonitas foram poupados, agora nós servimos no altar. E eu tenho uma coisa para te dizer. Não existe culto. Olhe para cá. Porque eles não estavam ali para acender o sacrifício. Eles não mexiam no pão da preposição. Eles não limpavam as cortinas do templo. Eles não faziam nada disso. Eles não carregavam a arca. Só carregava lenha
e água. O que você quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer? A primeira coisa que você precisa entender é que quando a graça chama, ela dá valor ao serviço humilde. Porque tem gente que vem para cá achando que aqui vai ser plataforma de desfile e de manifestação de habilidade. Mas a gente precisa entender que no culto não são as grandes coisas que vão se destacar, mas são os pequenos elementos que alguém despreza. Olhe para cá. E é bom que a gente repita isso, diga no culto. Tá fraco, diga forte, diga no culto. O que Deus mais valoriza são os simples elementos. O que é isso, pastor? Deus estava dizendo o seguinte, ali, eu dou valor ao sacerdote, mas ele é sacerdote só se tiver lenha. Eu dou valor ao sacerdote, mas só tem altar se tiver água. E aí era Deus dizendo, os que carregam água, os que racham lenha, não é aqueles que querem ser o maior, é aqueles que servem a todos. Perceba que eles estão no lugar de servir os maiores. É exatamente a graça que transforma a maldição em ministério. É os gibeonitas que entraram marcados pelo engano, mas agora se tornam indispensáveis para o elemento do culto. E Deus, a partir dos gibeonitas, transforma a vergonha em testemunho. Porque servir, ouça, você que não quer ser missionário, servir é mais importante do que aparecer. Porque tem gente que não quer fazer missão, ele quer aparecer. Ele quer mostrar quem ele é. Mas aqui os gibeonitas não tinham nem direito de se mostrar. Era bastidor. Enquanto muitos queriam tronos, Deus havia levantado um grupo que nem era deles, para sustentar o altar. Porque o reino não se ergue com títulos, mas se ergue com servos invisíveis. Quem serve o altar é defendido por Deus. Eu vou repetir. Quem serve o altar é defendido por Deus. Dá uma cutucada em quem está do teu lado aí, desse gibeonita que está do teu lado, diga, cuida do altar, que Deus cuida da tua casa. Não, está fraco, diga, cuida do altar, que Deus cuida da tua casa. Você pode profetizar para quem está do teu lado aí, diga, enquanto você está trazendo água para o altar, diga aí, enquanto você está rachando lenha no altar, o anjo está marchando lá dentro da tua casa. Será que tem alguém aqui que pode vir no glória comigo? O altar não precisa mais de sacerdote. Sacerdote tem um atrás do outro atropelando. Era tanto sacerdote que tinha que fazer rodízio. Era de turno que se trabalhava o sacerdote e os levitas. Deus olhou para Moisés e disse para Moisés, divide turno, de manhã, de tarde e de noite. Porque cargo de aparência e visão está cheio de gente querendo. Mas para rachar lenha, marca um piquenique aqui para tu ver quantos vêm. E uma galera, eu não sou contra. Marca um retiro para você ver quantos vêm.
Vem uma galera, mas marca um culto de vigília, 3 horas com a bolacha no chão, para você ver quantos vêm. Marca uma visita para fazer lá na casa da viúva e levar a cesta básica para ver quantos vão. Rachar lenha quase ninguém quer. E hoje a igreja precisa desses ministérios. Escute, Deus conta com pessoas que sustentam os bastidores. Deus conta com intercessores que ninguém vê. Homens e mulheres que carregam a lenha do sacrifício e a água da santidade. Eu estou pregando para gente aqui que talvez nunca vai subir num púlpito desse. Nunca vai pegar no microfone para cantar, para orar ou para dar um testemunho. Mas ele no cantinho dele, ela no cantinho dela, sempre tem um cântaro de água no altar da adoração e uma lenha para rachar, para manter os pilares de pé. O Senhor está dizendo: enquanto você cuida do que é meu, eu vou cuidar da tua casa. Deixa eu profetizar para quem está aqui ouvindo esta palavra. Deus está dizendo: enquanto você está aqui, eu vou cuidar do teu empreendimento, vou cuidar do teu CNPJ, vou cuidar de quem você ama. Por causa de você, o adversário não vai tocar na tua casa, não vai fazer bagunça. Eu vou rolar a pedra, a estéril vai gerar, o pequeno vai se levantar, o gigante vai cair. Eu estou sentindo que o céu está em movimento por conta de rachadores de lenha e carregadores de água aqui nesta casa. John Stott disse que na igreja o serviço humilde é a base invisível sobre a qual o reino de Deus se ergue. Agostinho também chega a dizer que nada é pequeno quando é feito para o Deus que é grande. E a gente precisa entender que tem gente que nunca vai subir num altar como esse, mas ele vai ser um dos maiores rachadores de lenha. Conta-se uma visão, eu não sei se é verdade ou se é ilustrativo, mas isso a gente sabe há anos, a gente que está na igreja há muito tempo, de uma pessoa que teve um arrebatamento, e ele era um pastor, e quando ele chegou no céu, na sala dos galardões, ele viu o maior galardão dentro da sala dos galardões, e ele disse: Senhor, este é meu! E o Senhor disse para ele: não, esse não é seu não. Sabe a irmã Maria? Aquela senhorinha que é a primeira a chegar, mas ela sempre senta lá no cantinho. Ela chora nos bancos da igreja e seca com lenço. Ela faz o trabalho que ninguém faz. Ela visita quem ninguém quer visitar. Ela chora por quem nem é lembrado. É dela o galardão. Estou pregando para alguém aqui que talvez sofre de uma grande timidez. Você talvez não tenha a desenvoltura de falar em público como falo eu ou outros aqui. Mas isso não te impede de ser um rachador de lenha. Isso não te impede de ser um contribuinte de missões. Isso não te impede de ser alguém envolvido com a obra e com o reino e com o altar. Pode ser que você nunca seja reconhecido, mas eu tenho uma notícia para te dar. Te matar você também não vai. Morrer antes do tempo você também não vai. O negócio é tão sério que a Bíblia diz que os rachadores de lenha começaram a trabalhar, rachavam lenha e carregavam água. Um dia, alguns reis vieram para guerrear contra Israel, a fim de matar os gibeonitas. O que eles vieram fazer?
Mataram os gibeonitas. E quem eram os gibeonitas? Rachador de lenha e carregador de água. Quem é mais doméstico na fé? E conhece alguns corinhos, deve se lembrar daquele corinho antigo que a gente cantava. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, o quê? Falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o quê? E o sol parou. Olha para cá. A gente sabe que na verdade não foi o sol que parou. Esse é todo um contexto, não dá para explicar aqui, mas é só para você entender. O que parou foi a terra. Foi a terra que parou. Mas não importa se foi o sol ou se foi a terra que parou. Na verdade, o que muitos não entendem é que nessa batalha de Josué, alguns acham que o sol parou, como diz a versão antiga, por causa dos hebreus. E eu tenho uma notícia para te dar. O sol não parou por causa dos hebreus. O sol parou por causa dos rachadores de lenha. A guerra era contra os rachadores de... A guerra era contra os rachadores de... Aí a Bíblia diz que vieram reis para matar os gibeonitas. E a batalha foi tão grande, Josué disse: eu fiz um pacto. E os rachadores de lenha não podem morrer. Vamos, Israel, lutar. E a Bíblia diz que Deus fortaleceu a Israel, que eles foram para a guerra contra os amorreus. Escute. E a Bíblia diz que a guerra foi tão grande, tão grande, tão grande, que mais Deus matou com chuva de saraiva os inimigos dos rachadores de lenha. Deus matou mais inimigo do que Israel com a sua própria mão. Quando foi chegando de tarde, que Josué não tinha mais tempo para lutar, Josué orou e disse: Senhor, vai escurecer. E se escurecer, nós vamos perecer, porque eles têm mais armamento que nós. E Deus disse para Josué: tu quer que eu faça o quê? Manda a lua se deter no seu vale, e o sol se deter no seu vale. E a Bíblia diz que parou Deus o movimento da terra. Oh, glória, estou sentindo Deus aqui. Se você olhar na escala da terra, você vai ver que tem uma lacuna. Falta algumas horas. Naquele dia, eu posso pensar que era meia-noite. E o céu claro, crianças na rua, e a mãe olhando e dizendo: menino, entra, vai dormir. Como, mãe? Tá claro o dia, como se fosse meio-dia. Como é que eu vou dormir? Não dá para dormir agora. E um perguntando para o outro: mas por que não escurece? Deu 6, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu meia-noite. E não escurece? Por quê? É Deus segurando o dia. Por conta dos rachadores de lenha, que não pode morrer. Deus está dizendo: quem tocar em você morre, mas você fica vivo, porque você é o meu rachador de lenha. Diga para quem está do outro lado, diga: enquanto você cuida do que é de Deus, diga aí: demônio não te mata, macumba não te mata. Pode fazer trabalho, pode se levantar, pode fofocar, pode levar teu nome para a rede social. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite
hoje Deus está dizendo: aliás, você não tinha direito, mas depois que eu te perdoei e te ingressei, agora ninguém te tira daqui. Vai cantar, vai pregar, vai orar, vai visitar, vai trabalhar. Ei! Quem entrou por obrigação para não morrer, agora já não faz por obrigação. Agora já vai fazer por boa vontade. Vamos terminar aqui para a gente ir embora, mas vamos pensar aqui rapidinho. Imagina que depois que o sol parou, que Deus deu a batalha na mão de Josué, como é que esses rachadores de lenha não trabalhavam, rachando a lenha com alegria e carregando os cântaros com alegria? É provável que um e o outro às vezes olhava e dizia: rapaz, hoje o dia foi pesado, estou cansado, hein? E dizia: rapaz, se anima, tu viu que o sol parou por causa da gente. O sol parou, vamos trabalhar mais para esse povo, porque quanto mais a gente se une a esse povo, junta com Josué, agora Deus cuida de nós. Até o sol parou, matou todos os homens, todos os amorreus, e a gente está aqui, ó, nem tinha direito de viver, mas agora a gente está rachando lenha e carregando água, rachando lenha e carregando água, rachando lenha e carregando água. Era para você estar na mão do inimigo, mas você está aqui dando glória, profetizando, levantando a mão. Ei, quem diria que um dia você ia ser crente? Ei, quem diria que você um dia ia adorar? Ei, ficava tão bêbado que o cachorro faltava lamber a boca, caía na rua que nem sabia o sentido, passava a noite toda na boate cheirado, sem ter certeza que ia amanhecer vivo. Hoje está aqui num culto desse, e tem uns que nem para dar glória presta, tem uns que nem para dar glória tem coragem, mas tem alguém que está dizendo: eu não merecia, mas já que eu recebi, deixa eu rachar lenha. Eu não merecia, mas já, olha lá, deixa eu ver quem vai rachar lenha aqui. Olha para quem está do teu lado e diga: vai rachar lenha ou vai ficar me olhando? Diga aí, já vai acabar. Diga para ele, diga: vai rachar lenha ou vai ficar me olhando? Tem gente que fica assim, ó: eu só dou glória se fulano der, eu só levanto a mão se fulano levantar. Não foi fulano que morreu por mim, não foi ciclano que morreu por mim, quem morreu por mim foi ele. Eu sou o rachador de lenha. Deixa eu ver aqui. Fica de pé. Vem cá, Cleito, me ajuda. Olha para quem está do outro lado aí e diga: tem gente querendo ser sacerdote. Não, diga, tem gente querendo ser sacerdote. Diga: mas é melhor ser rachador de lenha do que ser sacerdote em terra destruída. É melhor ser rachador de lenha no altar do que ser sacerdote em altar quebrado. Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver se tem. Não é por mérito. Cadê? Eles não tinham direito a nada, mas foi a inevitável graça. Foi a manifestação da graça. E eu quero
chamar alguém aqui esta noite. Olhe para cá. Que ao olhar a sua condição, você diz: para mim, não dá para eu ser crente. Meu pecado é horrível. Os meus hábitos são maus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não foi Josué que perdoou a dívida dos gibeonitas na aliança antiga? Não foi Josué quem aceitou os gibeonitas? Eu tenho uma notícia para te dar. Josué não está mais aqui. A figura de Josué já acabou. Agora é o próprio Cristo que está dizendo assim: eu decidi te aceitar, e não é você que vai me aceitar, sou eu. Sabendo quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você faz. Eu sei onde você está. Mesmo assim você não se sentindo merecedor, porque não é por mérito, eu vou deixar você ficar aqui no meu altar como rachador de lenha e carregador de água. A graça que te aceita é essa graça que, de bom grado, como disse Paulo, depois que entendeu que não era por mérito, mas ele diz: eu de bom grado me gastarei e me deixarei gastar, porque eu entendi que tudo que eu tenho serve apenas como esterco diante das grandezas e das maravilhas que me foi revelada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dá um toque em quem está do outro lado e diga: não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre quem você é sobre quem ele é. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Talvez eu estou pregando para alguém que se afastou porque se entristeceu de alguma coisa, saiu da igreja, perdeu as expectativas. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Tem uma vaga aqui para você hoje. E que vaga é essa, pastor? Para ser rachador de lenha e carregador de água. Aonde está a primeira vida que quer se entregar para Jesus? Agora, se você tem coragem, levanta a tua mão, sai do teu lugar, vem aqui, porque Jesus está hoje, não importa quem você recrutando é, você. não pastor, importa o que você fez, mas eu caí, mas eu errei, mas Ele está te chamando. Jesus conhece. Vem para ser rachador de lenha Interior também. e carregador de água. Eu quero saber aonde está a primeira vida para Jesus. Tentando acertar. Você está aqui. Talvez você se entristeceu por algo, mas nessa noite de missões Jesus está te chamando, dizendo: vem, eu apago os teus pecados, não importa, eu escrevo o teu nome no livro da vida e eu te dou direito de vida eterna. Se tem alguém para Jesus aqui, eu quero a primeira vida aqui no altar. A igreja quer celebrar a tua chegada, o teu retorno. Está vindo. Ele não desiste de você.